TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, estamos em mais um programa Janela do Céu. Como sempre, temos aqui um convidado para compartilhar das suas experiências com o Senhor, testemunhando das obras maravilhosas que Deus realiza, né? Como é bom a gente falar dessas coisas, né? A gente se renova, a gente começa a relembrar os fatos e ver a misericórdia de Deus sobre nós e o poder do Senhor. Quantos mistérios há, né? Quando o Senhor vai trabalhar uma alma, né? Quando o Senhor vai curar o nosso coração. Isso é tão interessante, a gente vê o agir de Deus tão peculiar na vida de cada pessoa, né, que vem aqui compartilhar um pouco das suas experiências. Isso renova, acredito, a fé de todos, né, tanto daquele que vai compartilhar, como de nós que estamos acompanhando, assistindo, né. Isso nos fortalece e nos une também, né, como membros do corpo de Cristo. E para começar com uma palavra, né, de hoje, eu convido a todos a abrir suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22, que diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então eu deixo essa palavra aqui para todos, né, que é através da obediência aos princípios de Cristo que a nossa alma recebe essa purificação, essa libertação dos maus sentimentos, pensamentos, né, de tudo aquilo que nos deixa em trevas, né. Creio que todos nós já teve algum tipo de experiência, né, com isso. E a nossa convidada de hoje vai também falar um pouquinho sobre esse assunto, né, sobre a purificação do seu coração, o que Deus restaurou, que é a nossa irmã Esther Elesbão, da cidade de Mato Leitão, Rio Grande do Sul. Ela já aprendeu a palavra desde pequena e o Senhor fala, né, que quando a gente ensina a criança no caminho que ela deve andar, nunca mais ela se desvia dele. Então, nós vemos as promessas do Senhor se cumprindo e queremos saber um pouquinho, né, como é que foi esse caminhar, esse momento na vida dela. Tudo bem, Esther? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a que horas os irmãos estão assistindo. É verdade. Eu sou a Esther, eu falo de Mato Leitão, como a irmã disse, do Rio Grande do Sul. Amém? Seja bem-vinda, então, ao nosso momento aqui de compartilhar da tua experiência com Cristo, né? Então, conta pra nós um pouco da tua história, da tua vivência com Deus. Sei que você, quando nasceu, teu lar já era do Senhor, né, cristão, e até acho que foi aqui em Cachoeira, né? Sim, foi isso mesmo. Deixar pra você falar, eu nasci então. Em Cachoeira. Tá bom. Eu nasci em Cachoeira, né, eu morava lá com os meus pais e com o meu irmão, e o meu pai é militar, então nós viajamos bastante. E com 8 anos foi a minha primeira viagem, né? Foi a primeira vez que nós nos mudamos de cidade. E lá eu ia na igreja com os meus pais, mas eu era muito nova. E eu não tinha tanta essa conexão com Deus e não sabia como isso realmente era, sabe? E quando nós nos mudamos de cidade, acabou que nós nos afastamos um pouco, né? Nós ficamos meio perdidos, não sabíamos o que fazer e nem para onde ir. E eu senti que esse afastamento ele foi crescendo cada vez mais, né? Porque a gente começou a se afastar de Deus e isso só foi progredindo. E até uma das nossas últimas viagens, que eu creio que foi para Cuiabá, no Mato Grosso, né? E lá nós passamos por um período muito difícil, né? Porque era uma cidade diferente e o meu pai não podia morar com a gente, né? Porque ele tinha que trabalhar em uma cidade próxima. Então nós ficávamos sozinhos, era um período muito difícil. E nós estávamos assim, eu pelo menos estava totalmente afastada de Deus, né?
e eu senti uma rebelião, assim, uma rebeldia muito grande no meu coração, porque eu até me recusava a acreditar, sabe? Me recusava a acreditar em Deus. E lá foi um dos períodos mais difíceis, assim, que eu passei por conta de ansiedade, de depressão e de estar totalmente afastada de Deus, porque eu não tinha um apoio, né? Porque a gente sabe que quando a gente está com Deus, a gente sempre tem esse apoio 24 horas por dia, né? E aí nós nos mudamos novamente. Nós saímos de lá e viemos para perto da nossa família, aqui em Mato Leitão, né? Quantos anos você tinha quando você estava lá nessa cidade que você falou que estava com ansiedade, depressão? Em torno de 15 anos. Em torno de 15 anos. Bem naquela fase, né, que a gente tá se descobrindo e começa a brotar, né, no nosso coração. É uma fase complicada, verdade. Pois é. E aí a gente veio para Mato Leitão. E aqui a gente ficou por muito tempo ainda sem frequentar a igreja, sem participar do corpo, porque não tinha, né? A igreja aqui, ela se desfez e não teve mais. Mas aí o nosso presbítero, o irmão Marcelo, foi enviado de volta para cá, e foi aí que a minha jornada de volta com Deus começou, né? Porque aí, aos pouquinhos, eu fui sendo inserida no corpo novamente, através dos louvores, através da parte de som, né? As mesas de som, os computadores, essas coisas assim. E isso tudo foi me levando a participar, sabe? Ser mais ativa no corpo e procurar mais a Deus. E isso foi uma coisa muito importante, sabe? Tá ali, presenciar tudo. Inclusive, acho que é a semente, né, de ler a palavra, de buscar um pouco a tua mãe, né? Acredito que Sim. Mantinha ainda essa chama, mesmo que... Porque é difícil mesmo sozinho num lugar longe, né? Você manter, cultivar, porque a gente é como uma brasa, né? Como fala na palavra. A gente tem que estar junto, né? A gente tem que estar próximo, trocando a mutualidade do corpo, né? Então, quando a gente fica longe, sem aquela... Às vezes a gente não gosta de ir num grupo, ir num lugar, mas se a gente ficar totalmente sem, a gente vai sentir falta, né? Daquele calor das pessoas, Bastante. do Senhor, né? Então, isso, Deus... Ele nos quer, né, viver assim coletivamente. E acredito também que a posição, né, da tua mãe também ajudou para que você pudesse hoje, né, ter essa identificação também com Cristo, de não perder totalmente. Amém. Pois é, a minha mãe, ela sempre me incentivou muito e ela nunca desistiu de falar de Deus para mim, né? Até naqueles momentos em que eu estava mais distante, que eu estava me sentindo mais rebelde, sabe? E ela sempre esteve ali, toda vez que eu tenho alguma dúvida e toda vez que eu me sinto mal e que às vezes a gente ouve a voz de Deus, mas a gente não quer, ou a gente tem alguma resistência e a gente não tem certeza. E aí eu ia para minha mãe e ela me falava que não, que eu tenho que escutar Deus e que eu tenho que estar ali, que eu tenho que estar com os ouvidos abertos, né? Porque não adianta a gente pedir para Deus falar com a gente e fechar nossos ouvidos ou endurecer nosso coração, né? Então, eu também tinha muita resistência, né, de falar com ela, porque eu sempre fui muito fechada comigo mesma, né? Mas eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque aquelas pessoas ali, no meu caso a minha mãe, ela é mais madura na fé, então ela sabia me auxiliar. E a partir do momento que eu comecei a me abrir com ela e pedir ajuda, as coisas foram melhorando, sabe? E esses momentos assim de ansiedade, depressão, você já, através da palavra, como foi que Deus foi trabalhando isso no teu coração para que você pudesse ter a vitória, né? Então, os primeiros contatos que eu tive com isso tudo, eu lembro desde muito novinha. Eu lembro que eu devia ter uns 7, 6 anos,
que eu tive as minhas primeiras crises de pânico, né? Que eu acordava de madrugada, mas na época eu não sabia o que era, né? Nem meus pais, agora eu já sei o que é. E era muito difícil, sabe? Eu me achava diferente das outras crianças, eu sentia que ninguém mais sentia aquilo ali que eu sentia, sabe? E aí nós fomos para Dom Pedrito, que foi a primeira cidade que nós a terceira cidade que nós viajamos. E lá, aqui, as coisas deram que iniciou a minha depressão, sabe? Eu tava com 12 anos e aí as coisas progrediram bastante. Foi também que eu comecei a tomar remédio, né? Eu tive que ir no psicólogo e isso tudo piorou bastante nessa época. E eu tava bem afastada de Deus também. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a depressão. Então eu comecei a tomar o remédio e tudo mais. Comecei a ir no psicólogo, comecei a ir no psiquiatra, mas até então sempre me sentindo diferente das outras pessoas, sabe? Eu não contava isso pra ninguém, a não ser pros meus pais. Eu até tinha muita dificuldade de fazer amigos, porque eu era muito fechada por conta disso, né? Eu não conversava muito com as pessoas, porque eu tinha vergonha de ser assim, né? E isso tudo continuou, sabe? Assim, tinha períodos que se agravava mais e que às vezes diminuía, mas assim, sempre indo no psicólogo e tomando remédio. Até que a gente chegou em Mato Leitão, né? E aí sim que eu senti que eu tive uma melhora significativa, né? Porque até então eu me sentia numa montanha russa, né? Tudo dependia de como que estava o meu redor. Se as coisas estavam boas, o meu psicológico estava bom, o meu emocional estava bom. Mas a partir do momento que tudo começava a ficar pior ou começava a desandar, o meu emocional ficava muito ruim. E aí eu tinha as crises de pânico, que eram muito severas também e me prejudicavam bastante. Afetavam o meu físico também, né? Então, assim, eu nunca tinha notado uma melhora. Era sempre picos e baixos. Até que eu cheguei em Mato Leitão. E aí eu percebi que as coisas começaram a realmente melhorar. Porque eu comecei a me apegar com Deus de novo. E, como eu disse antes, é uma ajuda que tu tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Deus está sempre ali pra gente, sempre que a gente precisar. Então isso, assim, é maravilhoso, sabe? Quando você reatou aquela comunhão com Deus, esses problemas todos começaram a ser resolvidos. Sim. E não é que eles não existam mais, né? A gente sempre sente eles aqui. Isso é uma batalha diária, né? Uma batalha contra a ansiedade, porque eu tenho muita ansiedade. Até antes do programa eu tava aqui toda ansiosa. É uma batalha diária, de verdade. São todos os dias que a gente acorda, a gente tem que escolher, né? Qual vai ser o nosso caminho, se a gente vai seguir o que Deus nos manda, ou se a gente vai entrar na autodepreciação, se a gente vai começar a ficar focado em nós mesmos. Porque eu percebo que naquele dia que eu acordo e que eu foco nos meus problemas o tempo todo, e que eu não converso com Deus e não confesso para Ele as coisas que eu preciso confessar, esse dia, ele é todo muito difícil, sabe? Eu tenho que batalhar muito nesse dia, e aí eu batalho sozinha, né? Porque eu escolhi não escutar Deus. Então, isso é muito importante. É verdade, né? E agora Deus te deu as armas corretas, né? Pra lutar e vencer todas essas coisas, que é a palavra de Deus, né? Porque eu acredito muito que todos nós, né, temos crise de ansiedade, temos só pessoas, aquilo fica mais grave, né? Mas a gente tem leve, mediano, ou pessoas que ficam assim num momento de depressão, que ficam só no quarto, por exemplo, né? Mas todos nós passamos por essas lutas internas, né? Que é muito difícil, mas com Cristo, né? Que é o nosso Senhor, e buscando a palavra, buscando essa comunhão, né? Deus, ele nos dá as armas corretas, né? Para que a gente possa lutar
e naquele dia a gente ser vencedor, né? Vencendo e enfrentando as adversidades, os problemas, né? Sem aquilo abalar o nosso coração de uma forma que a gente perca, né, até os nossos sentidos, a nossa razão, né? Deus nos dá essa, como você disse, né, esse apoio 24 horas que Deus nos supre internamente, né? Não é com coisas ou pessoas, né? Mas é internamente Deus fica nos suprindo, nos sustentando nesses momentos. Isso. Amém. É isso mesmo. Amém. Amém. E Esther, tem algum material ou palavra ou algum estudo que você acessou que te ajudou assim nesses momentos? Talvez algum áudio ou as mensagens de edificação, que aquilo te ajudou assim, pelo menos aos poucos, para você começar a ter outra visão sobre a vida que você estava levando, sobre essas doenças, né, que a gente enfrenta, de ansiedade, de pânico. Porque às vezes a gente pensa que isso é só natural e que isso é uma doença, assim, da alma e que não tem solução e a gente só quer tomar remédio, né? Mas depois a gente começa a ver que a Bíblia fala diferente, né? Que isso é totalmente... que Deus pode nos curar, sim. Amém. Então, o primeiro livro que eu li da editora Vento Sul foi o Livre-se da Depressão, né? Que eu acho que é a porta de início de muitas pessoas, né? Foi a minha mãe, inclusive, que me apresentou o livro e que me pediu para mim ler. E ali eu entendi, sabe, um pouco sobre o que eu sentia. Eu me identifiquei muito a todo momento. Inclusive, eu acho que é nesse livro que fala sobre os temperamentos, né? Isso mesmo. E foi ali que eu descobri e que eu me identifiquei, porque até então nada disso eu sabia, né? E eu comecei a entender que Deus podia fazer tudo e que Deus tinha o poder e a autoridade para fazer tudo e que eu não precisava mais ficar entregue e me sentir entregue a essas coisas, porque eu achava que isso era um veredito para minha vida, sabe? Eu achava que isso era certo e eu ia passar a vida toda assim sofrendo. E ali eu entendi que não precisava ser desse jeito, porque Deus, ele está disposto a fazer tudo por nós, ele está disposto a nos curar e ele está disposto a nos dar suporte, todo o suporte que a gente precisar, mas que a gente precisa dizer sim para ele, né? A gente precisa querer, porque Deus trabalha muito depressa e a gente que atrasa ele, né? Então, esse livrinho me ajudou muito. E agora, mais pra frente, teve outro livro que me tocou muito também, que foi A Visão Musical. Porque eu sempre resisti muito a isso, né? A esse chamado. Inclusive, o meu violão, o primeiro violão que eu tive, até o que eu tenho até hoje, eu ganhei ele muito novinha, aos 8 anos. Mas eu sempre resisti muito, porque eu pegava o violão e falava, bom, isso aqui não tá perfeito, isso aqui não tá bom, e eu não funciona, eu não consigo. E isso perdurou por muitos anos, sabe? Agora, há uns meses atrás, que eu fui pegar o violão. E aí, quando eu peguei o violão, novamente, esse livrinho me foi indicado, né? A Visão Musical. E logo de início que eu comecei a ler, eu rejeitei o material totalmente. E eu não conseguia mais pegar ele, eu não conseguia mais ler. E eu me sentia péssima todas as vezes que eu lia. Então, assim, era uma resistência muito grande. Aí, depois de um tempo, depois que eu fui mais amadurecendo, assim, eu peguei ele novamente e eu consegui ler ele e desfrutar de tudo que estava ali, sabe? E eu entendi muitas coisas sobre esse chamado, porque às vezes a gente se endurece e não quer de jeito nenhum, né? E eu era chamada para tocar em grupos familiares e isso me deixava muito nervosa. E eu pensava em dizer não o tempo todo. E nesse livro eu entendi que nós precisamos exercitar os nossos dons, né? Que a gente não pode enterrar eles. E que todo mundo tem uma responsabilidade, que todo mundo tem um propósito. E nós não podemos só ganhar, nós precisamos dar também, nós precisamos servir.
E foram esses 2 materiais, assim, que eu sinto que me tocaram mais ao longo de toda essa jornada, sabe? Que bênção, né? Com certeza. Eles tocam e fazem nos... como é que eu vou explicar? Parece que coloca a gente contra a parede pra gente tomar uma posição, uma decisão, né? Uma definição na nossa vida. Porque depois que a gente sabe a verdade, né? Não tem como fechar os olhos. Agora que a gente sabe, tem que partir pra prática, partir pra obediência, né? Então nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos, né? Com o nosso programa Janela do Céu, contribuindo para que você também seja muito edificado. Nós já voltamos. Janela do Céu.